Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Os butiazeiros correm risco de extinção. A planta que deu nome à Santa Vitória do Palmar, em referência aos palmares de butiá que ocorriam de forma natural na região, está cada vez mais rara. Trabalhando na recuperação dos butiazeiros, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul viabilizou o plantio de 400 mudas da espécie Butiá odorata em uma propriedade local. A expectativa é de ampliar a plantação de butiazeiros até cobrir uma área de 22 hectares. As mudas utilizadas são provenientes de uma pesquisa colaborativa da Secretaria com produtores rurais e interessados no cultivo da fruta nativa. A gente já falou aqui no programa sobre a importância da previsão do tempo e da atividade dos meteorologistas para quem trabalha no campo. Com o passar do tempo, junto com outras tecnologias, a atividade de prever os rumos do tempo e do clima vem ficando cada vez mais precisa e também mais difícil, tendo em vista as mudanças climáticas. Hoje nós vamos conversar com o meteorologista e diretor da Ignitia Weather para a América Latina, João Castro. Tudo bem, João? Olá, Thaís, tudo bem? Como você vai? Em primeiro lugar, vamos explicar o que é a Ignitia Weather. Vamos lá, Thaís. A Ignitia é uma empresa sueca de meteorologia. Ela foi fundada em 2010 por um casal de cientistas suecos que eles estavam muito incomodados com a questão da previsibilidade do tempo em regiões tropicais. Isso porque os modelos meteorológicos, na sua grande maioria, são criados na Europa, são criados nos Estados Unidos e eles não são bem desenhados de forma a compreender de forma adequada os padrões, climáticos aqui da região tropical, não só do Brasil, mas como do mundo todo. Então, esse casal de cientistas, um deles, meteorologista, acabou mudando lá para a África. Ele foi morar em Gana, foi fazer laboratório para ver na prática, no dia a dia, como eram esses sistemas formadores de chuva tropical. Em 2015, então, foi lançada a empresa comercialmente. O que esse cientista fez, o Andrés? O Dr. Andrés, então, enquanto morava lá na África, ele acabou desenvolvendo um modelo de machine learning. Então, a empresa hoje ela é uma empresa apoiada em ciência. Usa as mais modernas tecnologias aí de aprendizado de máquina, inteligência artificial, e a gente faz as observações do clima no dia a dia, A máquina, o modelo computacional, ele vai aprendendo como são os padrões locais e aí, então, passa a fazer as estimativas de previsão do tempo. Então, é uma empresa sueca, com uma experiência aí bastante grande na predição do clima tropical. E como funciona a interação com o produtor? É uma plataforma, um aplicativo? Tá bom, então o produtor, atualmente, ele consegue consumir as informações de duas formas. Ele pode visitar a nossa página web, então a gente passa, quando o produtor assina o nosso serviço, ele vai receber um site, um link de um site, uma senha e um login de acesso. Lá dentro dessa plataforma, ele vai conseguir consultar diversas informações importantes para a condução ali, da lavoura, para tratos culturais, decisão de momentos de plantio, de colheita, de dessecação, enfim, várias informações que ajudam no dia a dia. Ele consome, então, pelo aplicativo não, pelo website. Nós vamos lançar um aplicativo também até o final desse ano, talvez, início do ano que vem, vai ter um aplicativo. E, além disso, tem uma coisa muito bacana, Thaís, que é a conveniência do WhatsApp. Então, o nosso cliente ele também acaba recebendo as mensagens via WhatsApp. Ele recebe as previsões diárias, todo dia às 8 da manhã chega uma previsão no WhatsApp dele. E, além disso, uma coisa bastante diferente que a gente faz e que não tem esse serviço aqui no Brasil, que é a notificação de eventos extremos. Então, por exemplo, vamos supor que o agricultor está lá fazendo os tratos culturais dele e no fim da tarde surge aquela chuva de verão que não está prevista, inclusive o próprio modelo pode não ter feito essa previsão, só que essa chuva ela se formou por conta do calor intenso. O nosso sistema ele consegue identificar essas nuvens se desenvolvendo, se formando, e então envia uma nova notificação para o cliente via WhatsApp. Isso acontece para chuva extrema, então quando você tem uma chuva acima de 20 milímetros que pode atingir a propriedade, a gente manda essa notificação via WhatsApp. Se tem área de tempestades com ventos fortes, raios, granizo, a gente manda também uma notificação. Então, é muito além, Thaís, de apenas previsão do tempo. Então, acaba atuando também fortemente numa questão aí até mesmo de defesa civil, porque pode alertar produtor rural, população civil, enfim, sobre eventos extremos que podem estar se desenvolvendo nas proximidades do ponto cadastrado no nosso sistema. E é uma previsão com bastante precisão, né, João? É possível fazer esses alertas específicos para uma área? Como funciona isso?
Isso, então, a previsão do tempo, hoje a gente tem uma acurácia de aproximadamente 90% aqui no Brasil. Tá? O que que é essa acurácia? É o sim ou não de chuva. Ou seja, eu vou falar para o produtor rural lá no sistema, né? Olha, fulano, hoje tem uma previsão de chuva e esse volume deve ser na faixa de 15 milímetros. Claro que vai chover, não vai ser exatamente os 15 milímetros, porque, como a gente fala, né, não dá para acertar no olho da mosca. Mas o fato é que vai chover. Pode chover 8, pode chover 7 e aí tem algum desvio. Mas a situação, o ambiente de chuva que atrapalha ou não a atividade agrícola, a gente acerta e aí tem essa acurácia aí de 90%. É um resultado excelente. A gente faz aí acompanhamento contra vários competidores, né, aqui no Brasil e no mundo, e a nossa acurácia é muito mais elevada que a dos concorrentes. O modelo ele é gerado com uma resolução espacial, que a gente chama, né, de 9 por 9 quilômetros, enquanto os concorrentes trabalham com modelos de 30 por 30 quilômetros. Ou seja, a informação nossa é gerada para uma área, um quadradinho de 9 por 9. O concorrente é de 30 por 30. Ou seja, a informação é muito mais genérica. Essa informação que você consome aí pelo celular, que assiste na televisão. Então, ela acaba errando muito por causa disso. O nosso sistema já é mais localizado. A gente trabalha com 9 por 9 quilômetros de resolução espacial, que a gente fala, né? Ou seja, para onde essa informação é válida, é essa resolução que eu digo. E a gente usa como referência para extrair a informação justamente a coordenada geográfica da fazenda. Por isso a informação é geolocalizada e com a maior acurácia por conta desses detalhes aí do lado técnico, que às vezes é um pouco difícil de entender, mas se a gente pensar que é para onde a informação é válida, fica bastante fácil. Então, nossa informação ainda é válida para uma área menor, por isso acerta mais. E o produtor precisa instalar algum equipamento ou uma estação meteorológica? De onde vêm as informações usadas para a previsão do Ignition? Isso, então o que acontece? Hoje a meteorologia ela é organizada globalmente, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós temos aí aproximadamente 500 e poucas estações meteorológicas espalhadas pelo Brasil. Esses dados, diariamente, eles são enviados para a Organização Meteorológica Mundial, que concentra, então, uma base global de dados observados. Então, no nosso caso, o produtor rural ele não precisa ter uma estação instalada, porque já tem alguma estação numa cidade próxima dele. E a gente complementa essa informação com os dados de satélite. Então, tudo isso aí a gente alimenta o nosso modelo, que aí, então, faz as previsões. Então, se o produtor rural tem uma estação meteorológica, legal, é um ponto positivo, a gente pode incorporar essa informação para treinar ainda mais o nosso modelo de inteligência artificial, para ele ir aprendendo, né, com aquela região específica. Mas se não tem, também é possível, porque o satélite faz mais ou menos o mesmo trabalho da estação meteorológica, só que é uma estimativa um pouco diferente. Enquanto a estação está observando o valor de chuva, por exemplo, o satélite ele passa lá em cima e ele faz uma estimativa, é um valor mais aproximado, não é o valor cravado que mediu no pluviômetro. Né? Mas mesmo assim, atende super bem e a gente sabe que é caro hoje ter e manter uma estação meteorológica. Para esse caso, os satélites eles funcionam muito bem. E o trabalho que hoje é realizado com inteligência artificial começou lá atrás com machine learning. No fim das contas, é tudo matemática. Isso, tudo é matemática. Eu lembro, Thaís, eu formei em meteorologia na UFPEL, né, em Pelotas, e lá em 2009 eu tinha um professor já falando desses processos aí de aprendizado de máquina. Na época lá, a técnica utilizada que eles falavam era redes neurais artificiais, isso aí foi se desenvolvendo com o longo dos anos, mas basicamente, como você bem falou, tudo é matemática, tem um processo computacional pesado por trás, né? E isso aí, grandes empresas, grandes corporações que têm acesso a esse tipo de tecnologia, tem que ter um time de ciências, né? Bastante engajado, pessoal que saiba de programação, que saiba de modelagem e também saiba dessas matemáticas todas. Então, mas é isso aí, a tecnologia ela vai avançando e à medida que a gente vai tendo mais dados, os modelos vão ficando cada vez melhores e aí por isso que a gente consegue ter essa acurácia aí bastante interessante. Mas o olho do meteorologista e você como diretor técnico faz toda a diferença, né? O olho do meteorologista faz diferença. Então, especialmente quando você tem que fazer algumas análises, né, mais de longo prazo, como vai se comportar o clima, vai ser mais chuvoso ou não. Às vezes o modelo ele pode tender a olhar para uma variável só, de forma mais seca, digamos assim. E aí, nesses casos, a sensibilidade do meteorologista, ele conhecer características locais, né? Eu sei que nessa região aqui tem uma serrinha ali, que daí impacta na distribuição da chuva. Então, isso aí, nenhuma máquina vai tirar o olho humano, né? A gente espera que não se chegue nesse ponto, né? Então, o olhar humano, o conhecimento, o know-how, a experiência regional conta muito para poder refinar, né, esse trabalho que as máquinas fazem para nós. Agora, João, você falou que o fundador da empresa se mudou para Gana para entender os sistemas tropicais. Que diferença faz
esse conhecimento para uma correta previsão para o clima brasileiro, tropical e até mesmo para o Rio Grande do Sul, que já está numa área mais para o temperado. No caso do Rio Grande do Sul, a gente está ali numa transição, a gente está na área temperada, subtropical, mas a gente fez algumas validações, inclusive para grandes cooperativas no sul do Brasil, e o nosso modelo foi excelente, foi o que teve o melhor resultado para uma validação que a gente fez para Cruz Alta. Logo após aquelas chuvas terríveis que aconteceram, né, nas primeiras em abril, nós fizemos uma validação para Cruz Alta, o nosso modelo foi o que teve o melhor resultado. Qual que é o ponto-chave aí, Thaís, da pessoa estar localmente, né, que foi o caso lá do Andréas, o fundador? Com a estação meteorológica, aí que eu falo da importância da estação, você registra o fenômeno e registra o dado, né, das variáveis. Então, você estando presente, fazendo observação, verificando como que o vento impacta na formação das chuvas, tudo isso é uma coisa muito importante de ser feita. E muitas vezes a pessoa que está criando um modelo qualquer, ele está lá num laboratório e olhando só para a matemática, sem dar o olhar exatamente para como determinadas características impactam, né? Por exemplo, uma montanha. A gente sabe o conhecimento teórico do impacto da montanha, mas vendo presencialmente os padrões, traz uma sensibilidade muito maior para esse cientista. Então, ele consegue interpretar melhor as situações e aí aplicar alguns ganhos ou não no modelo, né? Fazer alguns ajustes, algumas correções mais específicas de acordo com aquilo que ele observou em campo. É super importante. E o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, João? O que você me diz? Como a Ignite previu esse fenômeno que acaba de completar 6 meses? Então, foi um evento extremo, né? A gente sabe aí que, né, todas as projeções, não entrando no mérito da mudança climática, a gente sabe que ela existe, não quero entrar no mérito de quem é o culpado ou não. Mas ela está aí, está posta, ela está acontecendo, e o que é previsto é que os eventos extremos eles sejam mais frequentes, né? No caso específico lá daqueles eventos extremos no Rio Grande do Sul, foram eventos extremos de precipitação que nenhum modelo conseguiu detectar a magnitude, né? Ou seja, a gente teve dias que choveu mais de 100 milímetros em um lugar. As nossas previsões, para o modelo meteorológico, ele apontar 30 milímetros já é um valor extremo, porque o modelo ele tende a ser mais conservador, o sistema, né? O nosso apontava 37, 40 milímetros, que já é um valor extremamente absurdo para uma Sim. previsão diária. Mas choveu mais de 100, né? Ou seja, os modelos eles conseguem detectar a chuva extrema, mas não na magnitude. Isso, no caso dessas chuvas extremas, é mais de 100 milímetros. Dificilmente os modelos vão detectar isso. A gente já teve algumas situações, até mesmo aqui no litoral de São Paulo, em que o nosso modelo conseguiu detectar, mas eram vários dias de chuva. Então, se não me engano, foram 3 ou 4 dias de chuva, choveu 500 milímetros, o nosso modelo detectou, previu cerca de 400, foi muito bem. Mas no caso do Rio Grande do Sul, a gente teve dias, nenhum dia específico mais de 100. Então, é extremamente difícil, tem um espaço ainda muito grande dentro da ciência, né, para ajustar os modelos para conseguirem prever. Infelizmente, né, a gente está vendo essa tendência aí desses eventos extremos serem mais frequentes, né, como já está previsto aí pelos cientistas de clima, os relatórios aí da ONU, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, tudo isso aponta que até 2050 a gente vai ter mudanças drásticas em termos aí de comportamento de clima. A gente viu, né, se você está acompanhando agora recentemente, eventos de chuva extrema no deserto do Saara, né? Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Ao longo dessa semana, chuvas torrenciais extremas também lá na Espanha, né? Então, isso é um assunto que gera, né, muito debate. Muitas vezes se fala muito quem é o culpado, mas só que não se fala que ações que a gente vai fazer para contornar esses problemas. É um assunto que tem que ser pautado aí na sociedade e no caso da agricultura, mais ainda, porque vai exigir ações, né, por parte de produtores, né? Então, uma escolha melhor de variedades agrícolas, daqui a pouco mexer no zoneamento, enfim. Tem um tema aí, tem espaço para um amplo debate aí para os próximos 5, 10 anos, sem sombra de dúvidas. E quanto antes o produtor começar a pensar sobre isso, vai ter a vantagem de sair na frente, né? Com certeza. A gente está vendo, tem acompanhado, falo bastante com muitos clientes, né? Então, muitas vezes, a gente sabe ainda que a agricultura brasileira ainda tem muito aquele padrão, assim, né? Que vai passando de geração para geração, né? Então, muitas vezes, quando eu vou falar com algum cliente, por exemplo, isso é muito interessante. Eu falo com o senhor lá, que é o dono, o proprietário, e ele tem interesse, mas aí ele passa para o filho. Então, a gente está vendo a sucessão familiar, ela vai entrando também nisso, né? Então, muitas vezes a gente vê aqui no campo, o jovem ele já foi, estudou um pouco mais, fez um curso técnico, então ele já tem um pouco mais de interesse. A gente já vê alguns casos de produtor que o filho vai para a cidade, estuda, faz agronomia e depois retorna para
para o campo, já trazendo uma base sólida de conhecimento técnico, e esse jovem já chega querendo comprar uma estação meteorológica, contratar serviços. Então, isso aí é super importante. O produtor ele tem que estar na frente, né? É uma fábrica a céu aberto, como a gente fala, né? Diferentes setores falam a mesma coisa, e nós dentro da agricultura falamos isso muito. É uma fábrica a céu aberto que exige constante adaptação. E essa questão do clima é uma delas, né? Então, quanto mais sensor tiver, melhor, quanto mais acesso à informação tiver, melhor, porque tudo é informação para tomada de decisão, né? Então, isso é super, super importante. Agora, para a gente encerrar, alguns modelos estão prevendo laninha fraca para essa safra de verão. Vai ser isso mesmo? Porque laninha fraca tem sido boa para o produtor gaúcho. Então, a gente saiu do El Niño, se esperava que havia uma laninha forte. Estou acompanhando, estamos acompanhando. É a principal agência que faz esse estudo, né, esse levantamento das condições de laninha. Lá é um centro americano, lá da NOAA, né, o CPC. E os boletins que eles estão lançando aí, eles lançam 2 boletins por mês, né? E a gente vem acompanhando essa tendência, então, de uma laninha fraca. De fato, isso é bom. Eu andei consultando alguns mapas hoje ainda para o Rio Grande do Sul, e as tendências mostram, inclusive, volumes de chuva acima da média, agora para o próximo trimestre, né? Embora também tenha uma tendência de temperatura um pouco mais elevada. Mas se a temperatura está elevada, mas por outro lado está chovendo, então não tem problemas. Isso pode indicar também a ocorrência de vários dias consecutivos nublados, que acaba segurando a temperatura. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se for uma laninha fraca, a notícia é positiva, especialmente a respeito de chuva, e é o que a tendência está mostrando aí. Se fosse uma laninha forte, era problema, com certeza, porque daí dá quebradeira no sul como um todo, também ali nos nossos vizinhos na Argentina, aí é problemático. Quanto mais próximo aí do neutro, melhor, né? Vamos dizer assim. Muito bem, obrigada, João Castro, diretor regional para a América Latina da Ignitia Weather. Obrigada. Disponha, Thaís. Voltamos a nos falar em breve. Um abraço. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos ver o mercado de grãos. Até já. Voltamos com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E segunda-feira é dia de acompanhar os movimentos do mercado de grãos com a plataforma Grão Direto. Tudo bem, Thaís. Bom, vamos lá. Esses primeiros dias, né, pós a eleição, acabaram movimentando bastante o mercado de grãos. Se a gente for analisar ali na quarta-feira, né, o mercado ainda abriu, né, testou algumas baixas ali, alguns patamares de queda, e depois acabou recuperando, e isso no decorrer da semana acabou fechando bem positivo, né, com um cenário bem otimista, mas isso também acabou emendando, né, a questão do relatório do SDA que acabou soltando na sexta-feira. O relatório veio mais pessimista, né, com relação ao volume de soja da safra norte-americana, e esse pessimismo, né, do mercado físico ali, da quantidade de grãos acabou acarretando no otimismo com relação à precificação em Chicago. Se a gente for analisar também agora o panorama de dólar, né, o dólar, logo que veio, né, o resultado da eleição norte-americana, o dólar acabou movimentando com uma forte baixa, né, inicialmente. Isso por conta do fortalecimento da moeda americana. Devido a algumas decisões e coisas que o Trump provavelmente vai fazer com relação à geopolítica americana, e decisões econômicas também. Então, isso acabou movimentando ali um pouco, né? Por mais que os grãos do começo ali da decisão acabou fortalecendo um pouco, o dólar acabou derrubando um pouco as nossas cotações. Mas a gente observou aqui, por exemplo, na sexta-feira,
nesses de 15 a meia hora, quase 40 minutos ali que teve uma volatilidade que acabou jogando o preço para cima, a gente conseguiu um volume de negociações muito alto aqui, por exemplo, nas soluções da Grão Direto. Por quê? A precificação acabou indo num patamar bem elevado, né, perante ao ano que a gente está passando. Então, alguns produtores acabaram aproveitando esse momento de volatilidade e acabaram fechando alguns contratos, né? Tanto o contrato para soja disponível, que já está bem escassa, se a gente for levar em consideração, mas também aproveitaram para fazer travas futuras em vendas futuras. Num panorama geral, né, que a gente pode observar agora, é ver como o mercado vai assimilar, né, com um pouco mais de calma com relação a essa eleição norte-americana. Inicialmente, né, ela remeteu um pouco o que tinha, né, o que vinha oferecendo, que é essa questão realmente de conflitos que podem gerar ali com relação aos Estados Unidos e China. Isso acaba sendo benéfico a curto prazo para o Brasil. Por conta de precificação, a gente pode ser que a China olhe com outros olhos para a gente por conta dessas decisões de taxa americana, então eles param um pouco de originar nos Estados Unidos e voltam um pouco mais os olhos para o Brasil. No caso do milho, né, é um pouco mais complexo se a gente for analisar essa questão. Da soja a gente já domina, né, com relação à exportação. Agora o milho, os Estados Unidos tem um volume muito alto, então de certa forma a precificação lá vai ser um pouco mais agressiva e eles vão conseguir melhores condições de preço para originar a partir dos Estados Unidos. Então a China provavelmente pode ser que aumente um pouco o volume de soja brasileira. Agora o milho é um pouco mais indeciso esse cenário por conta do volume que os Estados Unidos acaba produzindo. Agora, a questão do dólar, né? O dólar acabou, né, mostrando a volatilidade, seu poder do que ele pode fazer ali. O dólar, ele é uma das variáveis da nossa formação de preço. Se a moeda americana continuar se fortalecendo perante a nossa, né, e isso não vai levar só em consideração esse cenário político americano, mas também algumas decisões internas de taxa de juros e tudo mais, de como o Brasil vai se comportar com relação ao corte de gastos. Inicialmente, o Brasil está um pouco morno, né, com relação a isso e acaba enfraquecendo nossa moeda. Hoje a gente está em patamares, né, superiores ao que a gente praticou por um bom tempo ali de pandemia. Isso acaba complicando um pouco o nosso mundo aqui do agronegócio, né? Por mais que a gente vê lá que é benéfico com relação à venda de grãos, né? O dólar alto, isso acaba sendo um pouco prejudicial ao produtor na hora de comprar insumos, né, e de equilibrar ali basicamente seus custos. O dólar, né? Então, ele acaba sendo positivo na hora da venda, mas na hora da compra, né, de ver o custo ali da produção, ele acaba pesando um pouco no bolso do produtor. Fala um pouquinho mais sobre o relatório, Gabriel, o impacto também da produção brasileira e argentina, os volumes previstos aí pelo relatório. Bom, vamos lá. O Brasil, né, tá com uma expectativa muito boa de safra. A gente vê até o IMEA, né, soltando lá. A gente está acima da expectativa de plantio, acima das médias históricas de plantio no Mato Grosso. Então, o Mato Grosso já está com mais de 90% da área plantada, está com uma estimativa muito boa. A gente vê uma coisa que é muito importante também levar em consideração, que é a redução do replantio esse ano. São poucas áreas que acabaram pontuando ali algum replantio por conta de falta de chuva, alguma coisa que aconteceu na janela ali desses lugares. Então, tudo indica que será uma boa safra, né? E a expectativa é que seja realmente uma safra recorde. E agora, com essa questão, né, vamos linkar de novo lá a eleição norte-americana, que pode dar um pouquinho de atrito com a China, o Brasil acaba se beneficiando com isso. Por conta também da precificação, que pode ser que tenha um certo acréscimo ali, né? Se a gente for considerar essa guerra que a gente tem, vamos dizer assim, de comercialização com soja americana e soja brasileira, então pode ser que a gente consiga, assim, algum benefício com relação a isso. E volumes, a gente tem uma estimativa de um volume alto, é bom a gente levar em consideração, né? A China, ela precisa pontuar melhor um pouco essa questão de demanda chinesa. A gente vê, né, que desde 2017, 2018, ela vem aumentando pouquinho a pouquinho, né? Alguns anos até acaba reduzindo, e a produção brasileira, a produção global, ela está aumentando bastante. O mercado interno precisa consumir mais, então a gente vê a expectativa, né, de maior consumo interno também dessa soja. Então, vamos dizer assim, para o ano que vem a gente tem um panorama benéfico para a produção de grãos do Brasil. A retomada da pecuária também pode ser um indicativo positivo para os grãos, né?
Exatamente. Hoje a gente, né, está considerando também o mercado pecuário com altos volumes de exportação, então isso acaba impactando diretamente ali na produção nossa de grãos, por depois ser destinado também para a parte de rações, ração para nutrição animal, e isso acaba puxando também, né? Então a gente vê lá hoje a arroba do boi gordo, né, disparada, né? Até a gente brinca aqui, né, que parece o tal do Bitcoin, né? Tá subindo e tá subindo com muita força. E isso acaba puxando também as nossas outras commodities, né, como a de base, como o milho, soja e tudo mais. Então isso acaba, né, sendo muito saudável para o mercado, para o agronegócio brasileiro. O que esperar para os próximos dias? O que precisamos ter em mente aí para o mercado de grãos, Gabriel? Bom, a gente atingiu um patamar interessante tecnicamente, tanto no milho quanto na soja, lá cotada em Chicago. E a partir de agora, né, se a gente começar a ver um fortalecimento novamente dessas regiões de preço, né, e buscando novas altas, a gente vê que o preço pode sim se fortalecer nessas regiões mais elevadas, né, por mais que a gente não está num patamar interessante, a gente for levar em consideração o ano inteiro em Chicago, mas a soja brasileira, né, com relação a dólar, prêmio e tudo mais, ela está assim num patamar positivo. A gente espera que esses patamares se mantenham nos próximos dias e o produtor possa enxergar boas oportunidades de negócio para a soja futura. Tá certo, então. Obrigada, Gabriel. Até a semana que vem. Obrigado, Thaís. Até mais. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá.